Shalom, Erev Tov, são 15 horas e 28 minutos, quinto dia de trabalho, domingo pagão, né? Acabei escrevendo rapidinho, né? Porque o assunto de hoje, na verdade, ele é bem simples, embora os homens, como sempre, complicam tudo, né? Eu até coloquei como sendo uma introdução, né? Mas na verdade não haverá parte 1, parte 2, parte 3, tá? Será só esse filme mesmo. E quem quiser tirar alguma dúvida, tirar dúvida, não discutir teorias próprias, né? Porque nós vamos estar aqui falando da palavra de Yahu, e aí eu não discuto a palavra, eu cumpro. Então, quem quiser tirar alguma dúvida com respeito ao que nós vamos estar dizendo agora, é só me procurar que a gente tira rapidinho, tá? Então não vai ter parte 2, parte 3, nada disso. Eu pus introdução porque é uma introdução a um assunto que muita gente fala, que muita gente criou, né? Interpretações errôneas. Eu venho, vamos dizer assim, de um berço no início, né? Nos Testemunhos de Jeová, onde até hoje eles estão achando 144 mil, né? Então é um absurdo as teorias, né, que existem em volta de nós. Então façamos uma oração para pedirmos o auxílio do nosso Eterno Pai, para que Ele possa nos dar uma luz por intermédio do seu Santo Espírito, para que possamos transmitir aquilo que escrevemos da forma que entendemos na hora que estávamos escrevendo. Pedimos ao Pai que nos dê força e que sempre nos mantenha não tímidos, né? E não tenebrosos, a não ser temer a Ele mesmo. Porque ao homem não devemos temer, pois senão estaremos nos dobrando e não estaremos falando a verdade, estaremos acariciando a cabecinha das pessoas e falando coisas para fazer cócega nos seus ouvidos, o que não é o nosso caso e nunca será. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então nós vamos falar sobre os 144 mil selados. Você já deve ter ouvido falar nisso, se você já leu o Apocalipse, se você já deve ter visto no capítulo 7 a respeito disso, né? Veja, é um assunto muito importante, sobre o qual, né, existem muitos livros, né, foram escritos muitos livros. Eu tenho um aqui, chama-se Revelação, né, da Testemunha de Jeová, que tem toda uma história a respeito. Eu guardo porque é até, vamos dizer assim, uma lembrança, né, do quanto a gente era cego. Então existem muitos livros escritos a respeito, né, muitas interpretações já foram criadas, né. É sobre os 144 mil selados, né, que aparece no livro de Revelações, Apocalipse, no capítulo 7. Existem denominações que ainda creem, né, que restam alguns desses a serem selados. Outras negam isso. Outras dizem que esse número não é real, não é literal. E por aí vamos, né? Mas o que diz a palavra de Yahu sobre isso? É o que nos importa, pelo menos para mim. Eu creio que se você crê na palavra, para você também deve importar o que está escrito na palavra, né? Não aquilo que o homem criou, aquilo que o homem inventou para criar suas religiões, não é verdade? Eu já escrevi muitos artigos, né, e estudos sobre esse assunto. Inclusive, esse foi um dos assuntos que me fez sair do Testemunho de Jeová, né? Porque eu não aceitei, a partir de um momento, a balela que eles ensinam. Mas torno a pesquisar o assunto, né, e a torná-lo mais compacto, mais simples, para que você possa ter uma ideia plena do que significa em poucas palavras. Além de que hoje, né, com essa visão menos arbitrária, né, vamos dizer assim, porque não estou mais em nenhuma denominação, não sigo mais ensinos de denominações, né, só sigo a palavra, então a minha visão, é claro, é menos arbitrária e totalmente modificada, né,
porque pelo chamado do Pai, pela presença do Espírito me ajudando e ensinando, e sendo totalmente focado, né, na palavra de Yahu e não na palavra de homens, torna-se mais fácil, né, para mim observar o que realmente a palavra nos diz, com a ajuda do Espírito de Santidade de Yahu, é claro. Os méritos não são nenhum meu, sempre do nosso Pai, que nos chama, do nosso Pai que nos dá a fé, do nosso Pai que nos dá o arrependimento, do nosso Pai que nos ensina, do nosso Pai que nos carrega no colo, do nosso Pai que nos dá força, do nosso Pai que nos dá coragem para prosseguir. Então nós temos que entender o seguinte, né? Quão importante é para a nossa vida material, espiritual, revisar os nossos pontos de fé, né? Sempre. Para podermos estar seguros daquilo em que cremos. Porque eu me deparo muito, né, nas redes sociais com pessoas que dizem, não, mas há 30 anos eu aprendi isso. Tá, há 30 anos atrás, até mais, há 40 anos atrás eu aprendi coisas que hoje eu dou risada. Essas pessoas não entendem que o conhecimento não é enlatado, que o conhecimento não está em pontos de fé de nenhuma denominação ou religião, que o conhecimento está em aguardar que o Espírito de Santidade nos dê o entendimento, assim como o Mashiach diz, que o Consolador viria para nos mostrar a verdade. Então, nisso consiste. Então, nós temos que todos os dias estar revisando os nossos conceitos, nossos pontos de fé, aquilo que nós dizemos crer. Porque com certeza, se você fizer isso, aí sim você vai estar caminhando rumo às antigas veredas e a luz vai brilhando até se tornar o dia completo. Do contrário, você está sempre nas trevas. Você não saiu de Babel, ok? Observe o que o Ravino Shaul nos fala, né, em 1 de Timóteo 4,16. Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. O que significa tem cuidado de ti mesmo e da doutrina? É você não estagnar, você não ficar parado na beira do caminho. Sabe, em 1900 eu escutei que o Mashiach era pré-existente, então eu vou crer nisso o resto da minha vida. Não, não é assim que funciona. A revelação que o Pai nos dá, ela não vem de uma vez só. Ela vem muito aos pouquinhos. Então nós temos que estar sempre ligados e sempre aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Ninguém aqui conhece a verdade. Eu sempre digo, lá pelo ano 500 do milênio, pode ser que a gente esteja conhecendo bem melhor, né, as coisas e talvez estejamos na estatura de Yahushua HaMashiach, como Shaul disse que nós temos que chegar. Mas por enquanto, somos todos buscadores, somos todos pessoas que estão adquirindo conhecimento, que estão sendo retiradas as vendas e estamos enxergando um pouquinho mais do que enxergávamos. Agora, aqueles que ficam presos aos enlatados que as religiões preparam, né, para fazer a lavagem cerebral nos seus membros, esses aí, coitados, esses aí não vão ter saída. Eu fiz um teste hoje pela manhã, colocando uns dizeres na minha página no Facebook, e logo pude perceber, né, que tem muita gente que está ali, que está assistindo, que está lendo, mas que continua a cabeça dura. Por quê? Porque não foi lhe dado ver ainda. Então nós temos que ter em mente que enquanto nós estivermos crendo naquilo que nós criamos no ano passado, não digo que tudo se renove. Tem coisas que eu aprendi em 1980
que até hoje eu guardo. Mas tem coisas que eu aprendi o ano passado que eu já descartei. Percebem? Então, temos que estar sempre, todos os dias, para que a nossa vida material e espiritual seja adequada à vontade de nosso Pai, revisando nossos pontos de fé, revisando em que cremos. Eu nunca vou esquecer, né, quando nós tínhamos a igreja em São Paulo, na Penha, em todo sábado gregoriano, né, pagão, que nós guardávamos nessa época o sábado pagão, nós saímos a igreja toda para a rua e distribuímos um boletim, né, que chama Boletim Caminho de Luz, que eu confeccionava, né, mandava imprimir e tal, e nós distribuíamos para as pessoas na rua e tal. E cada sábado quando a gente saía, né, isso geralmente após o almoço, né, que de manhã nós tínhamos a escola, aí nós tínhamos um almoço, né, que na verdade era um lanche, porque não acendíamos fogo, e depois saíamos para as ruas distribuindo esses folhetos, né, folhetos não, eram revistinhas, né, e conversando com as pessoas na rua, né, e cada dia tinha um assunto para nós chegarmos nas pessoas. E teve um dia que o assunto era: o que é a fé? O que você espera? E nós escutamos tudo, menos alguém que disse a remissão e a vida eterna. Nós escutamos gente dizendo que queria um emprego novo, nós escutamos gente dizendo que queria a saúde do filho, nós escutamos tudo que você pode imaginar, menos a realidade do que a palavra nos dá como esperança. Então por aí vocês têm uma ideia do que é que a religião faz na cabeça das pessoas. Então nós o animamos, né, a estudar com todo interesse em conhecer a verdade. Toda a verdade. Que não fique preso ao que escutou ou àquilo que tem sido ensinado por muitas das denominações religiosas ditas principalmente cristãs ou judaizantes. Livre-se das doutrinas enlatadas, que pode alimentá-lo no início. Claro, é o primeiro degrau, é o leitinho, como dizia o Ravino Shaul. Mas depois o matarão de fome. Entende? Aqui estaremos desvendando mais um segredo das Escrituras Sagradas. Estaremos estudando e descobrindo quem biblicamente foram, eu digo foram porque já foram, os 144 mil selados. Então nós vamos iniciar observando a nacionalidade deles. Tá? Para isso, nós vamos abrir a nossa palavra de Yahu em Revelação ao Apocalipse, no capítulo 7, versículo de 1 a 4, onde nós lemos assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Ru vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Ru. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos de Ashuru, ou de Israel, né, como dizem hoje erroneamente. Então, na leitura, nós encontramos, né, que enquanto eram selados, 4 anjos detiam os 4 ventos, para que não soprassem, nem sobre o mar e nem sobre nenhuma árvore. Nós temos que entender que tudo é simbologia, e que ventos na Escritura tem vários significados, porque qual seria o significado de ter que segurar os ventos para poder selar os 144 mil? Se vento fosse vento. Então nós temos que ver quais são os significados de vento nas Escrituras. Por exemplo, nessa passagem se trata de guerra.
pois está escrito: não causará danos nem às árvores e nem aos homens. Quer ver? Vamos ler Daniel 7, 2, 3. Onde nós lemos assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Aqui ele está dizendo do mar. O que é o mar? O mar é revolto, então ele está falando da humanidade. E esses 4 que estavam subindo, 4 grandes animais, né, diferentes uns dos outros, ele falava de 4 poderosas nações. Então nós temos que entender que não é literal, porque senão nós vamos ficar seguindo, né, coisinhas de homens. Cada um sonha uma coisa e diz. Então, como está escrito, a profecia não é da interpretação de nenhum homem. A profecia se interpreta pela própria palavra. O que é espiritual é reconhecido pelo que é espiritual, não é isso? Percebe? Então, temos que ter muito cuidado com isso. O tempo de paz que viveu o mundo, onde estava se fazendo a escolha desse secto, né, especial do santo, né, de Yahu, não pode referir-se ao nosso tempo. Porque hoje é quanto mais sopram os ventos de guerra sobre toda a humanidade. O que significa isso é que naquele primeiro momento, né, após a morte de Yahushua, quando os seus emissários começaram a falar da palavra de Yahu e a dizer sobre a aliança, que ela havia sido regenerada e que então o homem poderia estar retornando ao Pai, eles não foram perseguidos. Praticamente até o final do primeiro século eles viveram quase que tranquilamente, falando. Até os próprios Erudins, que estavam endurecidos, disseram: não, deixa-os falar, porque se isso é de Yahu, isso aí vai continuar. Agora, se não for, vai desfalecer, vai acabar. Percebe? Então, no nosso tempo, é o tempo que mais nós estamos vendo os sopros, ou seja, os ventos de guerra sobre toda a humanidade. Voltando à nossa leitura, né, de Apocalipse 7, nós encontramos que esses 144 mil foram escolhidos dentre as 12 tribos de Ashuru, ou Israel. No versículo 8, encontrará que saíram 12 mil de cada tribo. 12 mil vezes 12, 144 mil. No versículo... eu ia falar de novo no versículo 8, desculpem. Então, motivo pelo qual não podemos pensar que esses 144 mil estariam sendo eleitos, né, ou elegidos, das nações gentias, como muitos apregoam. Se observarmos as características que tiveram esses escolhidos, nós poderemos compreender com mais profundidade e sem restar nenhuma dúvida de quem foram. Observem, porque foram selados 144 mil das 12 tribos de Ashuru, Israel, segundo a carne. Em Apocalipse 14, de 1 a 4, nós vemos assim: e olhei, e eis que estava Yahushua sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, Yahu. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem a Yahushua para onde quer que vá.
Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Yahu e para o seu Mashiach. Percebem? Mas continuemos. No versículo 4, aqui que nós acabamos de ler, é mencionado que foram redimidos de entre os homens como primícias para Yahu. Que são primícias? É o primeiro. Foram os primeiros a serem comprados. Foi a primeira colheita da semeadura na busca pelas ovelhas perdidas de Ashuru. Como nós vemos, o próprio Mashiach, em Matitiaro 15:24, diz que essa era a missão mais importante dele. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru, Israel. Isso provém de um preceito, de uma lei cerimonial, que está contido em Levítico, no capítulo 23, versículo 10, que diz o seguinte: fala aos filhos de Ashuru e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, esse molho das primícias dos homens chamados são 144 mil. No momento em que não havia perseguição, no momento em que não havia tanta guerra, no momento em que ainda existiam homens virgens. Nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho. Esses 144 mil são os primeiros feixes, vamos dizer assim, escolhidos da plantação após a regeneração da Aliança do Sinai. Não podem estar sendo colhidos hoje, porque estamos no último tempo da semeadura. Se estivessem sendo colhidos hoje, como poderiam ser as primícias? Eles foram as primeiras ovelhas perdidas de ambas as casas de Ashuru a escutarem o chamado de nosso Hu Yahu. Esta era e é a grande missão de Yahushua HaMashiach: apresentar a mensagem de seu pai aos filhos de Ashuru. E quando já estava para ir-se ao céu, ou à eternidade, eu prefiro dizer, que quando você fala em céu, você já pensa que vai para o céu, bem católico. A recomendação que deu aos seus apóstolos foi, nós vemos lá em Atos 1:8, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe, ele disse isso não porque ele mandasse seus emissários pregar aos gentios, mas porque ele sabia que o povo Yashuru estava espalhado por toda a terra. Ao lermos o livro de Atos dos emissários, que aceitavam a mensagem renovada, milhares de Ashuru, em Atos 2:41, por exemplo, diz assim: de sorte que foram os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lendo, notará que eram da linhagem de Jacó, ou seja, do povo Yashuru. Basta nós lermos Atos 21:20, que diz assim: e ouvindo-o, eles glorificaram a Yahu, e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de Ashurum, que seriam israelitas, há que creem, e todos são zeladores da lei. Quantos milhares de Ashurum creram? Eles eram as primícias, eles estavam sendo selados, sem obstáculo algum para fazer esse trabalho, porque os 4 anjos estavam sustentando qualquer dificuldade que o inimigo quisesse levantar. O Ravino Shaul escreveu: pois que o que Ashuru buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que ele quer dizer com isso? Todo Ashuru sempre estava esperando pelo Mashiach, mas aquilo que Ashuru esperava não o alcançou, porque o pai não deu esse privilégio.
Mas aqueles que foram chamados no primeiro século, aqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo, esses sim encontraram, alcançaram o quê? Alcançaram o poder novamente está perante Yahu, porque a aliança foi renovada. Agora os demais foram endurecidos até o dia de hoje. Isso nós lemos em Romanos 11:7. Então, se o que buscava Yashuru era o Mashiach, mas não pôde encontrá-lo, somente os 144 mil, os demais, aqui no caso falando principalmente da parte da tribo de Yehudá, né, por seu capricho e incredulidade, foram endurecidos até segunda ordem. E essa segunda ordem só virá após a terceira guerra terminar, com o rei do norte ganhando. Aí o rei do norte vai invadir Jerusalém, vai derrubar Jerusalém, vão sobrar pouquíssimos homens. E aí então Hamashia virá, ressuscitará os mortos, transformará os vivos que forem dele. E aí irão atacar esse exército e irão acabar com ele, que são 200 milhões de pessoas, na batalha do Armagedon. Aí esse remanescente que sobrou lá, que está endurecido, vai crer. É aí que Shaul diz, então todo Yashuru será salvo. Observe, meus irmãos, não existe base bíblica para demonstrar que estão sendo selados hoje os 144 mil, ou que será no milênio, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem. O emissário Yaakov, né, irmão de Yahushua, ele escreveu uma carta às 12 tribos de Ashuru, e lhes escreveu que Yahu os elegeu como primícias da imensa busca que ocorreria nos próximos 2000 anos pelas ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Yaakov, Tiago, né, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Yaakov, servo de Yahu e de seu Mashiach Yahushua, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Porque os 144 mil já tinham sido selados. Ele ainda completa no versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, presta atenção, como primícias das suas criaturas. É muito claro. Se você não está conseguindo enxergar, meus pêsames. Perceba como esse versículo se encaixa bem em Apocalipse 7,14, que nós lemos acima. Yaakov estava escrevendo, né, como um número completo. Ele não escreveu que estavam sendo achados os 144 mil. Não. Ele fala para as 12 tribos, aqueles que já haviam sido achados no tempo dele. O Ravino Shaul, sobre esse remanescente, ele escreveu assim: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da misericórdia. Quem era esse remanescente? Os 144 mil. Isso está em Romanos 11:5. Outra característica dos 144 mil, né? Não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Isso está lá em Apocalipse 14:4, que nós vemos agora. Ao dizer que são virgens, não quer dizer que não se casaram. Nós temos que entender que a palavra diz que Kefa, Pedro, teve sogra, o que significa que ele era casado. Que Filipe tinha filhas, que significa que ele era casado. Então, não se contaminar com mulheres quer dizer que não se prostituíram com religiões ou deuses falsos. A palavra mulher, né, na simbologia bíblica, significa organização religiosa. Nós temos que entender de uma vez por todas que qualquer tipo de religião não está sendo ensinada na palavra de Yahu. Em Revelação Apocalipse, né, 17:4-5, diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro,
e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, a mãe das religiões. Então note como a religião é comparada como uma rameira com a qual estão contaminados todos os filhos dos homens. Mas aqueles 144 mil das primícias não haviam se contaminado com religiões. Eles se mantiveram puros, de qualquer fornicação espiritual. Por isso são virgens. Quer ver? Vamos ler aqui em Irmiarro, Jeremias 31:4, que diz assim: ainda te edificareis, e serás edificada, ó Virgem de Axuru. Ainda será adornada com os teus tamborins e sairá nas danças dos que se alegram. Percebem? Por que é a Virgem e Axuru, ou a Virgem Israel? Porque ela é esposa de Ahu. Então, o tempo dessas primícias foi a época mais pura do retorno às antigas veredas. Ninguém trazia para o povo Kadosh falsas doutrinas que não fosse descoberto. Por isso, a outra característica dele, que está em Apocalipse 14:5, foi a de que não mentiram. Nos primeiros anos da colheita, quem mentisse a Yahu morria imediatamente. Lembra do caso de Ananias e Safira, em Atos 5, de 1 a 11? O remanescente santo é identificado como um povo verdadeiro em tudo. Vamos ver o que diz o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: o remanescente de Axuru não cometerá iniquidade. O remanescente, os 144 mil, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Serão corajosos, não serão tímidos, pois nós sabemos que os tímidos não herdarão o reino. Aí surge uma pergunta, que eu sei que você deve estar se fazendo na sua cabeça, ou deveria estar. Como eles foram selados? Observem, Yahu sela os seus com o seu Espírito Santo. Shaul diz em Efésios 1:13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, a aliança da vossa remissão, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Percebem? Então, o selar é dar o Espírito de santidade àquele que é chamado, àquele que é escolhido e eleito. O selo está na testa, está na mente do homem. E esses 144 mil, que eram das 12 tribos de Axuru, foram os primeiros a desfrutar desse selo. Porque foram os primeiros a serem chamados. Foram os primeiros a receber a palavra de Yahu após o Mashiach ter regenerado a aliança do Sinai. As primícias. Vocês estão me entendendo? Observe Apocalipse 7, 3, 4. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Ru. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Axuru, ou de Israel. Percebem? É difícil isso? Ou é simples? Como que você está aceitando isso? Porque da forma que você aceita as coisas, depende muito de como, em que situação você está perante nosso Pai. Então, meus irmãos, é isso. Simples assim. Não tem mistério.
como disse, né, Amós, tudo que o nosso Pai faz, Ele antes nos apresenta por intermédio dos seus servos, os profetas. Então essa história de mistério, isso não é para o homem saber, isso é papo de quem não tem o Espírito. Isso é papo de quem criou outras doutrinas, ventos de doutrinas. Isso é coisa principalmente de quem inventou o Jesus Cristo, por exemplo. Roma. Ok? Então, isso é o que eu tenho para dizer sobre os 144 mil. Se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, converse comigo que nós podemos tirar. Agora, se você quiser vir debater comigo sobre esse assunto, por favor, não venha, porque eu não vou lhe responder. E se for amigo meu do Facebook, eu ainda vou bloquear. Ok? Eu não estou aqui para discutir a palavra, mas para cumpri-la e ensiná-la. Então, meus irmãos, tenham um ótimo final de tarde. Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre aqueles que a merecem e que a têm. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.